Olá, esse é o 16º vídeo do curso de PNL gratuito. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, onde eu explico o que é a programação neurolinguística e quais são os conceitos básicos da PNL, eu recomendo que antes de você continuar assistindo esse vídeo, você assista os anteriores, porque aí você já vai ter uma noção melhor de como realmente funciona a PNL. E isso vai te ajudar a compreender os vídeos que vêm na sequência. Agora, se você já assistiu os vídeos anteriores, as aulas anteriores, então chegou a hora de saber mais sobre o uso e a importância das metáforas e do storytelling. Existem diversas formas de transmitir informações, e uma das principais, das primeiras na verdade, até antes da invenção da escrita, com certeza foi contando histórias, mitos, lendas, e era essa forma que cada tribo ia repassando a sua cultura ao longo dos anos para aqueles mais jovens. Provavelmente você já sabe o que é uma metáfora, mas se você ainda não sabe, metáfora é uma figura de linguagem que a gente usa. Uma figura de linguagem onde a gente transfere o nome de uma coisa para uma outra com a qual é possível estabelecer uma relação, para fazer uma comparação. E para você fazer essa comparação, para que ela possa acontecer, deve existir alguns elementos semânticos, relativo ao significado, e que eles sejam semelhantes, principalmente entre as palavras, entre as expressões que estão ali sendo usadas em questão. Um exemplo simples de uma metáfora, de repente, poderia ser o seu coração é uma pedra. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu quero dizer que você é insensível, que você não é sentimental, que você é uma pessoa mais dura, que você não se comove fácil. Então eu posso dizer isso. Eu posso simplesmente olhar e falar assim, o seu coração é uma pedra. Isso é o que a gente chama de figura de linguagem, tá? Ou seja, isso é uma metáfora. Um outro exemplo que eu poderia te dar é aquela mulher é uma gata, ou aquele cara é um gato. Eu estou usando uma figura de linguagem para dizer que eu acho uma determinada pessoa bonita, atraente. E eu também poderia dar aqui vários outros exemplos de metáforas, porque a gente usa metáfora no dia a dia. Então imagine o seguinte, o mundo está pesando nas minhas costas, ou a vida me deu uma rasteira, essa pessoa é uma fera. São metáforas. E cada metáfora tem um significado que a sua mente vai interpretar imediatamente e vai fazer uma ligação. Então, se eu falo, por exemplo, que o seu irmão é um monstro, quando eu digo isso, a pessoa não vai imaginar que o irmão é literalmente um monstro, tipo um monstro de desenho animado ou de filme. A intenção por trás dessa metáfora é demonstrar que as atitudes do seu irmão, daquela pessoa, são ruins. Talvez sejam até meio assustadoras, as atitudes dela, como se fosse um monstro, que na ficção é considerado um personagem ruim, ou seja, ele age como uma pessoa ruim. A interpretação literal de uma metáfora provavelmente seria incoerente, não daria certo, como esse exemplo que eu acabei de dar. Então a metáfora ela é usada sempre num sentido figurado e não num sentido literal. Então se eu falo, por exemplo, que o fulano é um palhaço, o intuito dessa mensagem, a intenção dessa metáfora é demonstrar que esse fulano, ele é uma pessoa engraçada, ele é um palhaço, ele é engraçado. Não necessariamente que ele é uma pessoa realmente que trabalha no circo, que é um palhaço profissional. Não é isso. Então cuidado, a sua amiga é uma cobra. Cara, as cobras são imaginadas como o quê? Animais traiçoeiros. Então se eu estou falando que a sua amiga é uma cobra, o que eu quero dizer? Numa metáfora eu estou dizendo que ela é uma cobra. Então eu estou dizendo que ela não é confiável, que ela é uma pessoa traiçoeira, traidora, enganadora, perigosa. Ou se eu falo assim, a vida é um conto de fadas. O que passa a ideia? Passa a ideia de que a vida da pessoa é uma vida boa, é uma vida perfeita, como se fosse realmente uma história de um conto de fadas, Então, a gente usa muito as metáforas, tá? E a PNL permite a gente passar qualquer mensagem através justamente de histórias, de metáforas ou até de storytelling. E através dessas histórias, dessas metáforas, por exemplo, você consegue fazer o quê? Você consegue expandir a sua mensagem para vários outros níveis.
tá? Ah, Rafael, mas qual que é a vantagem de você contar histórias, de você contar metáforas, ao invés de você ser mais direto, né? De você ir direto ao ponto, de você pedir o que você quer para outra pessoa, ou simplesmente ensinar essa pessoa de uma forma direta? São várias as vantagens. E você vai entender no decorrer desse vídeo. Só que, resumidamente, o que eu posso dizer para você é o seguinte, é que a beleza de contar uma história ou de contar uma metáfora é o fato de que a sua mente, né, quando ela está ouvindo, ela se conecta muito melhor com essas metáforas e com essas histórias do que com fatos diretamente. Quando você está contando uma história para alguém que contenha metáforas, que pareça ser interessante, a pessoa vai relaxar e o cérebro dela vai assimilar o conteúdo sem reagir. E aí, como parece que é só uma história simples, que é uma história inofensiva, a mente consciente também relaxa e acaba deixando a mente inconsciente aberta, né? Que aqui na PNL a gente também conhece a mente inconsciente como subconsciente, tá? Então assim, mas daí o teu subconsciente consegue absorver completamente essa história ou essa metáfora. E assim ela pode assimilar a lição que a outra pessoa está tentando passar. Então, através de histórias, através de metáforas, é muito mais fácil você dar um comando para outra pessoa. É muito mais fácil você fazer com que a outra pessoa aprenda realmente, que ela assimile qualquer lição, que depois ela lembre. E que ela aprenda, às vezes, até sem perceber qual que era a sua real intenção quando contou a história. Por isso que as histórias, as metáforas, ela tem o poder de fazer uma pessoa que escuta acabar assimilando essa determinada informação de uma forma muito mais sutil, de uma forma que essa história, né, ou que essa metáfora possa realmente transformar, possa mudar completamente, talvez, a forma como a pessoa enxergava as coisas. E isso pode fazer o quê? Pode fazer com que a pessoa mude a sua forma de agir, a sua forma de pensar, que é às vezes o objetivo também da PNL. Existe um americano que já é falecido, mas que foi considerado um gênio na psiquiatria e na hipnose, que é o Dr. Milton Erickson. E foi graças a esse psiquiatra que o uso de histórias carregadas de metáforas acabou sendo introduzido na PNL, na programação neurolinguística. Uma maneira quase imperceptível de influenciar como alguém se sente é usando justamente a contação de histórias. Ou como se falava lá no termo original, usando storytelling. E o Dr. Milton Erickson era incrível nessa técnica. Por isso que acabou fazendo com que ela fosse incorporada na programação neurolinguística. Mas na verdade a grande sacada do storytelling, sem dúvida nenhuma, é o uso da metáfora. E se você escuta alguém usando uma metáfora de repente negativamente, como por exemplo, alguém falando alguma coisa assim, nossa, o mundo está pesando nas minhas costas, ou tem uma barreira na minha frente, ou até mais comum, né? Tipo, a vida me deu uma rasteira, ou parece que eu estou naufragando. O que você pode fazer é transformar essa metáfora que é limitadora, estimulando a pessoa positivamente, dizendo uma metáfora que seja positiva, né? Alguma coisa do tipo, com certeza logo você vai tirar o mundo das costas e vai sair fortalecido para conseguir seguir em frente. Ou levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ou então, fique tranquilo, que você já vai começar a ver uma luz no fim do túnel. Então são formas que você pega a metáfora negativa e transforma em positiva, joga de volta para a pessoa positiva. Com certeza a reação emocional dessa pessoa vai mudar no momento que as coisas forem representadas para ela de uma forma diferente. Então isso vai ser representado para ela de uma forma diferente na mente dela. E as metáforas são um instrumento poderoso para você fazer isso. Por isso que a gente precisa ter cuidado com o tipo de metáfora que a gente usa, mas principalmente com o tipo de metáfora que a gente escuta, que os outros podem falar para a gente. Então, na PNL, na programação neurolinguística, o uso das metáforas tem o objetivo principal de fazer a associação de memórias, mas principalmente das memórias inconscientes, que estão no subconsciente, e que são aqueles objetivos que você deseja. Então, as metáforas podem ser relacionadas com o desenvolvimento humano. Nas próximas aulas do curso gratuito de PNL, eu vou passar alguns ensinamentos utilizando metáforas. E com certeza
você vai compreender tanto os ensinamentos, como a forma através da qual a gente pode estar utilizando as metáforas, né? Pode estar utilizando as histórias, a parte de storytelling, como que a gente pode adotar as metáforas na programação neurolinguística. O meu nome é Rafael Rueda Milman, e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal Seja Brilhante no YouTube. No próximo vídeo do curso gratuito de PNL, você vai conhecer e vai aprofundar ainda mais as técnicas que vão permitir você passar para um próximo nível. Então, se você continua interessado em aprender PNL, se você quer mudar a sua vida para ter cada vez mais sucesso, para ter cada vez mais prosperidade, inscreva-se no canal, assista os vídeos e pratique os ensinamentos.